Oi, boa noite, tudo bem por aí? Vi que você está navegando pela rede social, está também pelo aplicativo Rádio Futebol, o aplicativo esportivo do seu celular e também naqueles que retransmitem o nosso som, radios.com, Radiosnet e também Tunin. Hoje o Boletim da Bola mais uma vez aqui no Dom Boêmio, que fica na rua Avelino Argento 149, aqui em Sorocaba. Para quem gosta de uma boa porção, né? Chopinho, uma cerveja, vai bem. A gente escolheu aqui o que mesmo, Rosana? Um mignon acebolado, daqui a pouco. Enquanto isso, a gente vai tomando aqui uma água Ibirá. Essa aqui, ó, mineral alcalina, pH acima de 10. Ainda com limãozinho, fica uma delícia, hein? Muito bom. Bom, sexta-feira, hein? A gente começa o Boletim da Bola falando do Corinthians. Finalmente, a bola vai rolar sábado. Primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A1. Recheado de reforços, São Paulo recebe o Mirassol no Pacaembu, 7h30 da noite. Precisando vencer para convencer o torcedor. Na Vila 5, o Santos enfrenta a Ferroviária. Primeiro jogo oficial do treinador Jorge Sampaoli. Pivô de polêmicas recentes, né? Com o presidente José Carlos Pérez. A Ponte Guarani, o Oeste Bragantino também estarão em campo. A principal ausência para o treinador André Jardine deve ser o meia Renan, que não conseguiu se regularizar. Por ser regularizado esta vez, está fora da estreia. Thiago Volpe, por outro lado, está confirmado como titular. Nenê, que até pouco tempo estava cogitado no Fluminense, começa a partida no Pacaembu. Do outro lado, o Mirassol tenta surpreender, mas sabe que o principal objetivo nesse período, nesse semestre, é garantir a primeira divisão. Quem sabe uma vaga para a Série D. O Santos estreia com Jorge Sampaoli. Vai dar o que falar, viu? Vitória contra a Ferroviária leva a confiança do torcedor. Mas possível tropeço dentro da Vila pode abalar o início do trabalho do treinador, que vive com problemas internos do clube. Recentemente deu uma coletiva aí, deixando claro, não sabia sobre a crise financeira e ainda espera os reforços que o presidente José Carlos Pérez lhe pediu. O atual campeão da Série A2, o Guarani, estreia longe de casa. O time de Osmar Loss já tem uma base sólida montada para enfrentar o Bragantino no estádio Nabi Abichedi. Vai ser em Bragança, 9h30 da noite. O jogo tem requintes de rivalidade regional e não deve faltar emoção, né? Já que o Clube de Campinas ficou 5 anos distante da elite estadual e atualmente vive um dos melhores momentos da história recente. Também se manteve na Série B do Campeonato Brasileiro. Na abertura da rodada, às 4h30, o vice-campeão da 2, o Oeste, viaja para Campinas para enfrentar a Ponte no estádio Moisés Lucarelli. O clube de Barueri ainda é uma incógnita, viu? Mas tem como primeiro objetivo se manter na primeira divisão. Já o rival campineiro trouxe o treinador Mazola Júnior. Objetivo de crescer durante a temporada, apostando principalmente no meia Thiago Real. Antes de completar esse boletim da bola com os grandes de São Paulo e as principais notícias dessa sexta, eu vou falar um pouquinho do regulamento desse campeonato paulista, viu? Assim como no ano passado, 2018, o regulamento do ano de hoje, desde 2019, divide os 16 clubes em 4 grupos com 4 times cada, que se enfrentam entre si, mas o clube não eles não enfrentam os rivais do seu clube, no seu grupo, né? Os 2 primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final e os 2 piores classificados, independente dos grupos, estarão rebaixados para a Série A2. Na fase mata-mata, todos os jogos são de ida e volta. Comando de campo é definido pelas campanhas. No finalzinho do Boletim da Bola, eu vou passar aqui os jogos desse fim de semana da primeira rodada do Campeonato Paulista. Fica atento aí, viu? Enquanto isso, mais um pouquinho da água Ibirá. Deixa eu ver quem navega comigo aqui. Felipe de Assis. Um abraço, Felipe. Legal ter você aqui, viu? Walter Vanderlei, querido Valtinho, um abraço também, viu? Obrigado aí pela audiência, viu? Bem, do Corinthians, o que a gente pode falar? O Corinthians, o treinador Fábio Carrilli confirmou hoje o Corinthians que vai enfrentar o São Caetano na estreia, domingo no Itaquerão.
O volante Ramiro, poupado da atividade do dia anterior, não será problemas, viu? Inclusive, Ramiro ficou só por precaução do departamento médico, onde passou a tentar condições de jogo. Treinou com o Ramiro no lugar de Thiaguinho em relação ao amistoso contra o Santos no domingo passado, lembra? Não sei se você se lembra. A novidade é a entrada do Marlon no lugar de Pedro Henrique. O time deve entrar em campo com Cássio, me ajuda aí, Cássio, Fagner, Marlon, Henrique e Danilo Avelar, Richard, Ramiro e Jadson, André Luiz, Gustavo e Sornosa. Aí você me pergunta, Jarbas, quem vai estar fora nesse primeiro jogo da estreia, né? O treinador do Corinthians também explicou ausências de 19 inscritos para esse estadual. Foram divulgados na quinta. Começando pelo Roger, viu? O jogador tem 34 anos, uma conversa houve dentro do coletivo normal, teria que jogar. O Bozelli e o Gustavo, ele ficaria de fora. Isso para o treinador não era bom. Seria um desrespeito, segundo o treinador, não foi escrito, mas segue trabalhando. Pode até aparecer a possibilidade da Copa do Brasil ou até do Brasileirão, não é? Outro que ficou de fora foi o volante Douglas, que por causa da ida de Carlos Augusto para a seleção brasileira sub-20, vem atuando na lateral esquerda no time reserva. Carrilli revelou que o jogador não deixa o Corinthians. Surgiu, inclusive, uma chance até de negociação. Você sabia disso? Esperando, claro, se concretiza ou não. O comentário, inclusive, houve hoje no campo de treinamento do Corinthians. O Timão ainda pode escrever mais 7 jogadores para esse campeonato paulista, viu? Ó, Bozelli e Manuel chegaram depois, serão regularizados e entrarão para essa lista. Desses 5 nomes que faltam, a expectativa é de que a diretoria consiga colocar ao menos mais 2, viu? Ó, lateral esquerdo, Guilherme Arana e o atacante Wagner Love. O Guilherme Arana e o Wagner Love. Carrilli não deu pistas sobre as negociações. A diretoria tem um trabalho com a possibilidade de fazer, até de trazer, na verdade, esses 2 jogadores, viu? A possibilidade é grande. O Arana, nos últimos dias, inclusive, não tiveram contato com o time do Corinthians. Os contatos são de jogadores e também de empresários. Renato Augusto, deixa eu lembrar aqui, Renato Augusto, o Gil, Felipe, o próprio Arana, que apesar de pouca idade, é um jogador de personalidade, mas nos últimos dias se evitou muito falar do Arana no timão. A gente sabe que quanto mais acrescenta o nome, só sobe o valor, não é? Nesse momento a situação é silêncio, para evitar falar um pouco, né? Aí você me pergunta, mas você falou, além do Guilherme Arana, do Wagner Love. Do Wagner não, grande Wagner. Em relação ao Wagner, Carrilli disse que não sabe como está a negociação, mas que ele poderá ser aproveitado na equipe. Na opinião do treinador, no coletivo, ele faz inclusive 4 funções. 34 anos, biotipo legal, pode até jogar até os 39 anos. Pode jogar de 9, camisa 9, atrás do 9 ou nos lados do campo, como jogava o Jorge Henrique e o Emerson, lembra a posição dos 2? Inclusive o treinador diz que está vendo em uma dessas funções do Wagner Love. Acredito nisso. Pois é, deixa eu ver quem mais está navegando aí, ó. Abraço aí pro querido Álvaro. Álvaro, um abraço para você, cara. Obrigado pela audiência. O Pedro curte também o nosso boletim da bola. Um abraço, Pedro. Obrigado aí pela audiência, viu? A gente vai procurar fazer sempre no restaurante, inclusive no nosso pedido aqui, viu? A Rosana está numa caipirinha aí, né? E eu estou aqui na Ibirá, mineral e alcalina, pH acima de 10, ainda mais com limãozinho e gelinho. Oh, delícia! Deixa eu ver quem mais navega comigo aqui, ó. Orivaldo, abraço, Orivaldo, está em BH. Fabiano Fará, Baixada Santista. Ô, Fabiano, um abraço para você, viu, cara? Eduardo Barazal, diretor de jornalismo do SBT, Sorocaba, também está navegando aqui. Um abraço, Edu. Saudade de você, viu, cara? Ó, antes de falar dos outros times, Palmeiras, Santos e São Paulo, e algumas novidades que aconteceram nessa sexta-feira, porque o campeonato começa amanhã, né? Mas as coisas vão acontecendo. Ó, na Federação Paulista de Futebol, a nossa querida FPF definiu a escala de árbitros para a primeira rodada do Campeonato Paulista desse ano, da Série A1. Começa amanhã. O sorteio aconteceu em Itu,
bem perto daqui. Presença do presidente da Comissão Estadual de Arbitragem, o Edilson Corona, e o vice-presidente Roberto Perazzi. Eles foram auxiliados por Leandro França e pelo coordenador do Hotel Otton Resort, local onde os profissionais do apito fizeram a preparação final para a competição, vamos dizer assim. Né? O sorteio se deu da seguinte forma, só para você entender como é que foi esse negócio de arbitragem, o homem do apito. A federação definiu 2 escalas de arbitragem divididas em 2 colunas. 2 colunas foram feitas. Se a bola sorteada fosse ímpar, os árbitros da coluna da esquerda apitariam. Se foi sorteada par, os árbitros da coluna direita estarão apitando. O Leandro França, responsável por escolher 3 bolas ímpares e 3 pares. Entre 16 bolas onde estavam os profissionais, para colocar num pote central. Depois teria que definir qual bolinha seria aproveitada. A primeira sorteada, a segunda ou a terceira, tornando o sorteio ainda mais aleatório. Bola 7 sorteada foi definido da esquerda. Apitaria os jogos da primeira rodada. O Douglas Marques das Flores, que até o ano passado comandava a Série A3, recebeu oportunidade, logo na estreia da competição. Jogo Ponte e Oeste, às 4h30 em Campinas, no Moisés Lucarelli. O experiente Vinícius Gonçalves Dias Araújo vai apitar Santos e Ferroviária na Vila 5. Leandro Pizio Marim estará no Pacaembu com São Paulo e Mirassol às 7h30 da noite. Fechando os jogos de sábado, Salim Chaves vai apitar Bragantino e Guarani lá no Anabia Bichedi às 9h30. Domingo às 11h, Botafogo e São Bento ficou sob o comando, sobre os cuidados de José Cláudio Rocha Filho, em Ribeirão. Na Arena, o Corinthians, jogo que eu vou transmitir no aplicativo da Rádio Futebol, o Fábio Rodrigues Fábio vai comandar Corinthians São Caetano. Às 7h da noite, Red Bull Brasil Palmeiras em Campinas terá o experiente Luiz Flávio de Oliveira. E na segunda, 6h15, o Thiago Duarte Peixoto apita Ituano e Novo Horizontino no estádio Novelli Júnior em Itu. Muito bem, vamos falar dos outros? Fala do Palmeiras. O Palmeiras inscreveu 21 jogadores para a disputa desse campeonato estadual. A documentação foi entregue à federação no finalzinho da noite de ontem e divulgada pela entidade hoje. A sexta-feira, o limite da relação ser de 26 nomes, o clube deixou 5 vagas em aberto. Essa lacuna poderá ser preenchida até 1º de março, data limite da inscrição de atletas para a disputa do estadual, que começa no fim de semana, como você sabe. O primeiro adversário da equipe será o Red Bull Brasil, Campinas, domingo. Disse aqui na escala de arbitragem, o Luiz Felipe Scolari até concordou, estudou quem é esse árbitro, para ver esse árbitro, né? O Luiz Felipe Scolari vai trabalhar com 34 jogadores do grupo de profissionais. Ficarão de fora 3 jogadores. Deixa eu ver se eu lembrar. Vão ficar de fora 13. Lateral direito, o Fabiano. O zagueiro Juninho. Os meias, Jean, Matheus, Fernandes, Guerra, Johan, Moisés e Rafael Veiga. Dá quase um time aí. Mais os atacantes Carlos Eduardo e Arthur Cabral. Os outros 2 nomes que estão sem vaga são de atletas que recuperam de cirurgia. O William vai enfrentando uma lesão no joelho direito, viu? Só volta a jogar, acho que no meio de ano, viu? Não está inscrito no torneio. Já o recém-contratado Ricardo Aguilar vai entrar na lista de inscritos, assim se recuperar da cirurgia do joelho direito, realizada em outubro passado. A volta do jogador está prevista para o final de fevereiro, próxima data limite da inscrição, viu? Ainda sobre o Palmeiras, por sua vez, aliás, alguns dos nomes que ficaram fora da lista podem ser emprestados. O meia Johan, tiver interesse do Botafogo, o lateral direito Fabiano, chegou a conversar com quem? Com o Internacional. O meia venezuelano Guerra recebeu aqui uma sondagem, sabe de quem? Que coisa! O Guerra, o venezuelano, recebeu uma sondagem do Cerro Porteño do Paraguai. Filipão explicou semanas atrás que pretende reduzir o elenco e trabalhar somente com 30 jogadores para este ano. A diretoria relacionou também o atacante Ian, da lista B, destinada a revelações das categorias de base.
Você sabe que essa categoria de inscrição tem quantidade limitada de vagas, né? E pode ser incrementada por outras revelações do clube. A lista dos inscritos do Palmeiras. Vou lembrar aqui, ó. Goleiros, laterais, zagueiros. Só para você ter uma ideia com quem o seu time, você que é palmeirense, viu, Adriano? Você que torce para o Palmeiras. Ó, goleiros. O Everton, Fernando Praz e Jailson. Laterais. Deixa eu lembrar. Mike, Marcos Rocha, Diogo Barbosa e Vitor Luiz. Zagueiros do Palmeiras para esse ano. Antônio Carlos, Edu Dracena, Gustavo Gomes e Luan. Volantes para esse Paulistão. Bruno Henrique, Felipe Melo e Thiago Santos. Meias. Gustavo Scarpa, Zé Rafael e Lucas Lima. Atacantes tem quatro bons jogadores, ó. Davidson, Dudu, Borja e também, quem mais? O Pires, como é que chama o Pires? Felipe Pires. Muito bem. Já chegou a nossa tábua. É mignon com mandioca. Dá uma olhada nisso aqui. Ó. É de água na boca. Dá água na boca. Que delícia. Essa mandioquinha, ó. Muito bom. Calma aí que você não vai comer sozinho aí, não. Espera um pouco aí. Gustavo que fez, é? Ô, Gustavo, vem aqui um pouco pra gente conhecer você, Gustavo. Olha que delícia essa mandioquinha. Abaixa aqui, Gustavo, para você, os ouvintes aqui do nosso Boletim da Bola, muito desse lado aqui. Tudo bem, Gustavo? Cadê o Gustavo? Aê! Tudo bem, pessoal? Tudo bem aí, Gustavo? Isso aqui é a tábua do quê? Ó. Isso é uma tábua de mignon acompanhada de mandioca frita. Muito bom, hein? Obrigado, hein? Vamos saborear já essa mandioquinha aí. Obrigado, obrigado. Dom Boêmio aqui em Sorocaba. Bem, vamos falar um pouquinho do Santos. Deixei eu falar um pouquinho do Santos no nosso Boletim da Bola. A polêmica sobre a titularidade do gol do Santos desse início de temporada ganhou mais um capítulo hoje, sexta. O treinador Jorge Sampaoli concedeu uma entrevista coletiva no CT Rei Pelé, viu? Foi questionado sobre esse assunto. Na tentativa de encerrar qualquer controvérsia, garantiu que Vanderlei segue como seu goleiro principal, ao menos, declarou momentaneamente, viu? Vanderlei disse que é titular, terá chance de ser o titular do Santos, vem demonstrando durante a carreira que tem capacidade. Ele não vê o treinador Vanderlei sem ser o titular, viu? Esse ano foi difícil encontrar um goleiro bom, né? Mas imagina o treinador que agora vai ter que contar com o Vanderlei. Com isso, o Vanderlei está escalado na estreia do Paulistão, que será sábado, contra a Ferroviária em Santos, lá na Vila Famosa. O próprio Sampaoli, treinador, no entanto, admitiu que a manutenção do goleiro como titular passará para a evolução de sua capacidade de jogar com os pés. Se puder somar a capacidade que tem o Vanderlei, né, com os pés e com as mãos, aí é fácil, não é? É fundamental, segundo o treinador. Tem que fazer realmente. Bom goleiro tem que ser com os pés, não é? Se acontecer de encontrar com outra possibilidade, outra alternativa de um goleiro, de ter as possibilidades não só com as mãos e também com os pés, a coisa fica melhor, concorda? Após o empate com o Corinthians naquele amistoso de domingo, lembra, né? Eu transmiti aqui no aplicativo e na rede social. Sampaoli deixou claro a importância que vem na capacidade de um goleiro jogar também com os pés. Mais que Vanderlei esteja longe de figurar entre os mais habilidosos nesta função, o treinador aposta na evolução da camisa 1. Está empolgado com essa possibilidade de um goleiro evitar gols dos rivais com os pés. Virou uma polêmica, gente. Somar capacidade além com as mãos com os pés. Olha que assunto. Vanderlei disse que vai dar conta do recado. O próprio treinador, Sampaoli, por outro lado, admitiu interesse em Everson. Se destacou no Ceará em 2018, foi apontado como os relacionados antes da estreia. De acordo com o argentino, a contratação é para suprir uma possível saída de Vladimir. Reserva do Vanderlei, caso aconteça nas últimas, e as possibilidades concretas de Vladimir ser negociado, de sair do clube, é uma necessidade de trazer outro goleiro, afirmou o treinador, diante do que ele já escolheu. Mas Vladimir
não tivesse a possibilidade de ir para outro lugar, nem falaria da chegada de outro goleiro, concorda? Ele acabou, São Paulo, confirmando isso. Agora, quanto ao zagueiro Felipe Aguilar, enfim, jogador do Santos assinou hoje, sexta, oficializou a sua contratação como defensor colombiano que estava no Atlético Nacional. Assinou um contrato válido por 4 temporadas como seu segundo reforço para a temporada 2019, viu? Antes de Aguilar, o Santos havia contratado outro jogador sul-americano, o meio atacante Everson Soltedo, sobrenome dele, viu? Que pertencia ao chileno Huachipato. Huachipato é o nome do time. Ambos, porém, ainda não poderão ser aproveitados pelo clube na estreia do Campeonato Paulista. Doug dos Santos com a Ferroviária na Vila, pois não tiveram seus contratos regularizados, viu? Embora não tenha revelado os detalhes financeiros da transação, o Santos explicou que adquiriu Aguilar junto ao Nacional, clube que o defensor iniciou a carreira e já havia comunicado a sua liberação na última terça-feira, para acertar a transferência ao futebol brasileiro. Esse cara tem 1,90 m, é alto, hein? Alto, hein? Podendo ser importante, peça importante nas jogadas aéreas, concorda? Também possui qualidade para fazer saída de jogo, algo que agrada o treinador Sampaoli, viu? O zagueiro tem 25 anos, passagem pelo Aliança Petroleira também, da Colômbia, 2013 e 2015. Conquistou diversos títulos, viu? Não sei se você lembra ou sabia, conquistou pelo Atlético Nacional, Libertadores de 2016, a Recopa Sul-Americana em 2017, no passado, retrasado. Experiência também na seleção colombiana, seja na base, como nas edições 2013 do Sul-Americano Sub-20, no Mundial Sub-20, como Olimpíadas também 2016 e a Copa América Centenário. Bom, hein? Chegada do Aguilar, o Santos passa a contar com 7 zagueiros no elenco, viu? Lembrar aqui, Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo, Fabian Nogueira, Kleber Reis e o Kaique Rocha. Alguns desses vão ser, claro, possivelmente negociados. É o que espera a diretoria. O treinador do Santos voltou a comentar sobre a expectativa de reforços diante da Pedro Gabriel e da iminente saída do Rodrigo para o Real Madrid. O novo comandante do Peixe admitiu, espera que a diretoria cumpra a promessa das novas contratações, principalmente para o setor ofensivo. Até o momento, o clube anunciou somente o meia e Everson e acertou com o zagueiro Felipe Aguilar, né? A equipe terminou em 10º no Brasileirão, não sei se é isso mesmo, 10º, né? Sabendo que perderia jogadores, teria que ter um treinador novo, foi o que aconteceu com o novo estilo, né? Deveria fornecer novos atletas, foi que combinado com o treinador quando assumiu. Diz ele que os dirigentes prometeram isso, aquilo, foi promessa e ele está esperando o negócio acontecer. Sampaoli admitiu também, foi pego de surpresa com a crise que acontece no Santos, já que tem a limitação, ou seja, o time é limitado à movimentação no mercado, né? Ele falou, eu juro que eu não sabia disso. Claro, o clube dava chances de ter uma equipe boa, compor um potencial e a ausência do Gabigol, do Rodrigo. Se o clube tivesse dito a ele que não estava bem, impossível ele ter acertado, segundo a realidade seria outra. São Paulo não está feliz com a situação, né? Mas se não bastasse a perda do artilheiro do Brasileiro do ano passado, o Gabriel, e a proximidade da saída de Rodrigo, o Santos ainda viu a situação do Bruno se transformar em uma novela diante das propostas de... Quer ver quem fez proposta? O Cruzeiro e o Flamengo. São Paulo mostrou otimista sobre a permanência do atacante. Diz ele que a situação do Bruno se transformou realmente numa novela. Queria que até ficasse, né? Mas o treinador pediu, se manifestou pessoalmente sobre isso. Diz que até estava feliz com o estilo do jogo, né? Que o Santos ia jogar. Mas a realidade é outra. O interesse econômico, muitas vezes, segundo ele, fala mais alto, claro, e muda até a história de algumas contratações. Aliás, ele salientou na entrevista coletiva que isso muda de um dia para o outro. Aliás, desde o tempo de Campinas eu falava isso. Um dirigente, o que ele fala em pé, ele não confirma sentado. Então, e a gente ainda acredita ainda nesses caras. O São Paulo também, para fechar do Santos, justificou a base de baixa para esse Paulistão.
Hoje, inclusive, hoje sexta, 3 ausências chamaram a atenção do torcedor. Lateral Daniel Guedes, do meia Devis Gonzalez e do atacante Eduardo Sacha. O treinador explicou que nos 2 últimos não devem mesmo seguir no time por motivos distintos, não quis explicar. O que eu posso explicar sobre isso que eu fiquei sabendo? O Delis, na verdade, se manifestou de maneira... vontade de seguir na carreira em outro lugar. Ele não quer o Santos. Negociado, desistiu de uma negociação e existe uma outra possibilidade de deixar o Santos. Preferindo, na verdade, não escrevê-lo nesse momento, perdendo lá na frente. Apostou que recebe uma proposta muito vantajosa, mas não divulgou. Aí ele até ficaria, né? Mas a saída do Sacha se deu opção do próprio treinador, viu? Diz ele que não encontrou lugar para o Sacha. Capacidade, o menino tem, segundo ele. Por isso que o Santos comprou. Mas não podemos, segundo ele, impedir a saída do jogador, né? E essa é a definição nesse momento. Vai tomar uma decisão se luta ou não para ficar ou buscar outro caminho em relação ao Sacha. Para botar um fim no boletim do Santos, o São Paulo explicou também que a ausência do Daniel Guedes, nesse primeiro momento, vai acontecer por motivos físicos. Bota a culpa no treinador, não. É motivo físico a situação do Daniel. Físico, não está 100% pronto para a primeira partida, por isso ficou fora da lista. Às vésperas da estreia, o Santos pega a Ferroviária na Vila Belmiro e esse jogador não está pronto para ter a sua participação do jogo. Muito bem, Santos. Enquanto isso, a Rosana está comendo, galera. Olha que delícia essa mandioquinha. Quem não viu? É um mignon acebolado com uma mandioquinha. E uma birazinha também aqui, né? Bem, a gente fecha do São Paulo. O São Paulo divulgou uma lista provisória inscritos para o campeonato com 19 jogadores, ou seja, sem 7 daquelas 26 vagas possíveis ocupadas. Hernandes, aí o Hernandes. Pois é, o Hernandes, fora da estreia do jogo de sábado contra o Mirassol, não houve tempo, na verdade, para o contrato para ser regularizado com a CBF, não parece na relação, inclusive, mas, obviamente, vai ser convocado. O clube tem até o dia 1º de março, como disse aqui, no Boletim da Bola, para enviar essa relação para a Federação Paulista de Futebol. Seja uma lista completa ou não. Do elenco do ano passado, não consta nessa relação o Rojas, que já se recupera da grave lesão no joelho, sofrida, foi em novembro, acho que isso, né? O lateral esquerdo, Edmar, que pode ser negociado ainda nesta janela, já que virou terceira opção do setor. Imagine você. Ele é a terceira opção do setor. Lá tem Reinaldo e o Léo. Um dos 7 reforços anunciados até o momento para este ano, viu? E por falar em reforços do Santos, aliás do São Paulo, um deles também não aparece nessa lista. O atacante Birubiru rescindiu o contrato unilateralmente com o Xangai Xinxin. Olha o nome do time, Xangai Xinxin. É um time chinês, alegando atraso no pagamento de salários. E ainda espera por um desfecho do caso antes de ficar à disposição do treinador André Jardine para as partidas oficiais. Treinador do time, sub-20, ex-treinador, na verdade, o Jardine, ex-treinador do sub-20, não economizou, viu? Na hora de enviar a chamada lista B, né? Formadas por atletas da base, sem inscrição. 23 jogadores são relacionados, acredite você. Para não ocupar o espaço dos 26 na lista principal, se enquadrar nos critérios da lista alternativa. Exemplo, são 3 jogadores, eu acho, que vão. O Lisiero, quem mais? O Elinho e o Breno. Aparece nessa segunda lista, viu? Jogadores da linha pode ser substituído na lista somente durante a primeira fase, viu? É bom lembrar, o torcedor às vezes esquece, né? Em caso da classificação às quartas de final do Paulistão, é permitida a troca até 4 nomes. Goleiros pode ser alternados durante o mata-mata. Você sabia disso, né? A lista do São Paulo, para fechar esse boletim da bola, não vamos esquecer de nome nenhum, você vai lembrando aos poucos comigo aí, Goleiros do São Paulo para esse ano, 2. Jean e Thiago Volpe. Zagueiros são 3. Anderson Martins, Bruno Alves e Arboleda. Laterais também
São 4. Bruno Pérez, Vinícius e Reinaldo. Léo e Reinaldo. Volantes. 4 também, viu? Ó, Araruna, o Hudson, Jusilei e o William Faria. O Hudson tá nesse time aí, viu? Meias, 2. Nenê e Everton Felipe. Atacantes, são 4 ou 5? Não, são 4 na primeira lista. Diego Souza, Everton, Gonzalo Carneiro e também o Pablo, que parou de cantar, inclusive foi jogar no São Paulo. Tá, sacanagem, brincadeira. A lista B também foi divulgada hoje, viu, para a imprensa. É uma lista que espera, portanto, até bom o time ter uma lista B, né? Um plano B, vamos dizer assim. Goleiro de São Paulo nessa lista B aí, no bloco B. 4 goleiros. Arthur, Denis, Eduardo, Matheus e Thiago. Não, 5, né? 5 jogadores. Sabe contar? São 5 goleiros. Zagueiros. Zagueiros são 4 também, ó. Diego, Lucas, Frazon, Rodrigo Feice e Tuta. Volantes do São Paulo nessa lista B, ó. É uma lista alternativa, viu? Do treinador São Paulo. Do São Paulo. 3 jogadores na meias. Eri Carlos, Gabriel Sara e Igor Gomes. Atacantes tem um monte, viu? Ó quantos. Deixa eu lembrar. Acho que tem 7 atacantes. Sai de brincadeira na lista B. Anthony, Brenner, Fabinho, Gabriel Naves, Elinho, Jonas Toró, Vitor Samuel. É muita gente, hein? Fala a verdade. Então é isso. O Boletim da Bola tá ficando por aqui. Eu vou aproveitar com a Rosana aqui a nossa tábua de mignon, do Dom Boêmio, que fica na Avelino Argento 149. É a rua da escola, como que chama a escola? Salesiano. Sempre confundo aqui. Salesiano. Então o Boletim da Bola feito direto daqui. Obrigado pela audiência aí. Fim de semana, você sabe, a bola rola. O Corinthians vai pegar o São Caetano na inauguração da temporada 2019 e o aplicativo da Rádio Futebol vai transmitir. Conto com a sua audiência. Combinado? Um abraço do tamanho do Brasil e vê se cuida aí. Tchau. Eu vou comer esse mignon aqui. Tá servido, é?